A gente questionar, né? Ele chegou na reta final, né? Faltando um ano para a Copa do Mundo. Eu acho que ele se apoiou muito na confiança da comissão técnica. Vamos ser franco aqui. Vamos ser franco e falar a respeito dessa eliminação mais que vergonhosa. Foi um vexame, foi uma coisa vergonhosa, foi uma coisa que uma seleção pentacampeã do mundo não pode de maneira nenhuma deixar acontecer uma situação dessa. Vamos ver. Rapaziada, é o seguinte. O Brasil jogou contra uma seleção boa, que fez partidas muito boas, que foi Marrocos, que se classificou para as quartas de finais. E o Marrocos empatou com a seleção brasileira. Para nós brasileiros, nossa, só não perder tá bom. Quanto ao Haiti, a esperança era de uma goleada. E veio 3-0. Contra a Escócia, que era um jogo mais difícil para a seleção brasileira, a gente falava, uma seleção difícil, mas a gente acha que os analistas assim, do mundo afora falavam, é uma seleção difícil a Escócia, só que o Brasil consegue vencer fácil. E foi o que aconteceu, vencemos. E depois o Brasil pegou uma seleção muito boa, graças ao Zico, que reconstruiu a forma de jogar bola. Ele alfabetizou o futebol japonês. E é o seguinte, a seleção brasileira pega a seleção japonesa. Passa um sufoco da porra contra a seleção japonesa. Vence no final, no último lance do jogo, o juiz até quis arrastar um empate no final, deu mais acréscimo, mas não aconteceu, o Brasil se classificou contra o Japão. E aí, quando as pessoas achavam que a seleção já tinha se encaixado na Copa do Mundo, aconteceu uma coisa muito, mas muito, muito lamentadora. Muito lamentadora. O Brasil pegou a Noruega, uma seleção espetacular, incrivelmente joga bem essa Noruega, do Haaland, que fez 2 gols, que literalmente ele é um craque, a gente não pode deixar de falar isso, mas cara, falar uma coisa aqui, falar uma coisa pra vocês. O Haaland, no jogo inteiro, ele teve 4 chances claras de fazer o gol, se é que vocês me entendem. 4 chances claras de gol. As 2 primeiras ele errou. A segunda foi uma chance inacreditável. O primeiro gol, não dá para se culpar zaga. Não dá para se culpar, porque o cara é um tanque, o cara tem uma força muscular espetacular, o cara tem um físico da porra, tipo assim, de dar inveja na maioria dos jogadores. E o cara ganhou de cabeça, o cara alto também, que ajuda, o cara fez um gol de cabeça. Cara, agora, o segundo gol foi uma coisa pavorosa. Pavorosa. Mas muito pavorosa. Pô, os defensores campeões do mundo, cara, deve ter ficado, tipo assim, porra, incrédulos. E quem já faleceu deve estar se revirando da catatumba. Cara, uma coisa... O segundo gol, cara, o Haaland domina, ele não tem nenhum esforço de dominar a bola. Ele domina, ele tem total espaço para conduzir a bola um pouco mais para o lado, para bater no canto, para bater cruzado. E deve ser falado a respeito da batida dele, que foi uma batida espetacular. Mas uma defesa não pode. O Magalhães, ele ainda olhou pro companheiro de zaga e falou isso aqui. Pô, ele fez assim, com o braço assim. Eu falei, caraca, o que ele deve estar falando? O que ele deve estar reclamando? Sendo que o dever era dele. A bola passou debaixo das pernas, mas
A liberdade que deram pro Haaland para bater pro gol foi uma coisa vergonhosa. Foi uma coisa irresponsável dessa zaga. Cara, é o que eu falo. Se você joga contra a Argentina, você não vai deixar o Messi dando bobeira. Se você está jogando contra Portugal, você não vai deixar o Cristiano Ronaldo dando bobeira. Se você está jogando contra a Inglaterra, você não pode deixar o Harry Kane dando bandeira. Mas não pode de jeito nenhum. E a seleção brasileira fez um primeiro tempo bom. Teve, achou a chance. E eu vou ter que falar aqui a respeito do primeiro pênalti batido da seleção brasileira. Que foi uma coisa inacreditável. Cara, vamos lá, rapaziada. Quem que estava sendo o cara da seleção brasileira? Vinícius Júnior. Quem que estava participando dos gols, seja fazendo, ou seja dando assistência, ou seja começando a jogada para um gol do Brasil? Vini Júnior. Quem que estava sendo o destaque da seleção brasileira? O Vini Júnior. E quem que bate o pênalti? O Guimarães. Pô, gente, desculpa, velho. Desculpa. É uma coisa assim inacreditável, inadmissível, hein? Inadmissível, uma coisa vergonhosa. Um jogo pavoroso da seleção brasileira, principalmente no segundo tempo. Não jogou para ganhar. Uma vergonha, uma coisa inacreditável. Cara, uma coisa mais vergonhosa. Cara, e mais vergonhoso ainda foi o final do jogo. Que o jogador da Noruega dá uma cotovelada no rosto do Casemiro, realmente foi um pênalti. Aí começa. Neymar tinha entrado, não fez gol nessa Copa. Era até obrigação dele fazer aquele gol de pênalti. Porque um cara que não jogou 90 minutos sequer numa Copa, sendo camisa 10, isso é uma vergonha, gente. Isso é uma vergonha. E desde o começo eu falava aqui, Neymar não vai ser titular. E nem deve. Porque eu, aqui, falando sério, como torcedor brasileiro, gostaria de ver o Neymar? Gostaria. Mas em boa face. Em boas condições. Do jeito que ele estava, eu não convocaria. Não convocaria mesmo, cara. Não convocaria de jeito nenhum. E aí começa aquela coisa lá, pênalti para a seleção brasileira. Aí bate o segundo pênalti o Neymar. Cara, desculpa, velho. Você pode... Cara, qualquer um. O Endrick, o Ryan. Cara, isso até é considerável, mas o Neymar, velho. Campeão de Champions League. Fazer gol de pênalti. E jogar na cara do goleiro. Eu sou o cara. Gente, desculpa, velho. Isso vai virar meme pros argentinos, até pros brasileiros, para alguns que não gostam dele. Eu, como jogador, gosto bastante dele. O que eu não gosto é das atitudes que ele tem fora de campo. Porque isso foi crucial para ele não estar bem nessa Copa. Foi o crucial. Neymar se lesionou. O que ele fazia? Ele ia em festa. Neymar aconteceu isso. O que ele fazia? Ele ia em boate, essas coisas, ia em festa, fazia comemoração. Se não fosse, ia lá na Kings League. Pô, gente, desculpa, velho. Desculpa. Rapaziada, se torna assim, rapaziada, falando sério, se torna um dos maiores vexames. Se fosse no regulamento antigo, o Brasil ia cair de novo nas quartas de finais, só que dessa vez teve mais uma fase. Então acontece um fato que não acontecia com o Brasil desde 1990, que o Brasil não caía nas oitavas de finais. Vergonhoso, pavoroso e uma coisa inacreditável. De novo, a gente foca na parte dos pênaltis. De novo. Vini Júnior deveria ter batido o pênalti, o cara se destacando na Copa do Mundo.
Eu vi na transmissão que isso já era decidido pela comissão técnica. Foda-se, mas tipo assim, gente. Pô, o Vini Júnior tá brilhando. Vini Júnior tá brilhando. A seleção brasileira mereceu perder. Mereceu perder. Mas, castiga. Me lembrou muito do jogo que eu vi esses dias, Brasil e Itália, em 82. Que quem acaba com o jogo é o Paulo Rossi. É esse. Só que o jogo de hoje foi mais vergonhoso do que o 82, porque o 82 o Brasil ainda fez 2 gols. E foi um jogo pau a pau. Mas a seleção brasileira, cara, atacou, deixou a desejar, como sempre. Mais um vexame da seleção brasileira. E é isso aí, rapaziada. Acaba com o sonho de milhões de torcedores brasileiros. Não fiquei triste, fiquei revoltado. Então é isso aí, rapaziada. A Copa acabou pro Brasil, mas a gente vai continuar seguindo essa trajetória. Vamos ficar por dentro de México e Inglaterra, se eu não me engano. Amanhã tem Espanha e Portugal, jogaço. Yamal contra o Cristiano Ronaldo. É isso aí, rapaziada. Fiquem com Deus e até a próxima. Um vídeo que eu não gostaria de ter feito, né? Mas é a vida.